Olá, estamos aqui para um podcast muito especial. Nós estamos com um casal. Olha que coisa bonita que a gente vai vivenciar aqui. Eu e a Ana Paula queremos dar as boas-vindas, né, Ana Paula? Sim, queremos convidar todas vocês aqui no podcast com a gente. Manda aí, compartilhando com os amigos, chama todo mundo para vir. Toda semana tem um podcast novo para a gente escutar as histórias, os testemunhos dos convidados, para a gente ficar sabendo o que na vida deles, em que na vida deles Deus pode tudo. Se é em tudo mesmo ou não. E não se esqueça de curtir, hein? Porque quando você gosta, curtir para nós é importante, até para que a gente possa ter direção. Está aqui conosco o Luiz e a Ana. São duas pessoas muito especiais na nossa vida, principalmente na minha. Né, Luiz? Sim. A Ana vem junto, né? Assim, mentira, viu, Ana? Mas eu e o Luiz vivemos uma experiência junto e depois a Ana vem com a gente, apesar deles serem o casal, onde nós aprendemos, né, Luiz, que Deus pode tudo, Deus pode tudo. Mas antes a gente queria que vocês se apresentassem para a galera, casado, filho, tempo, o que faz. Vamos lá. Pode falar, amor. Eu sou o Luiz, esposo da Ana, nós somos casados há 12 anos já. Temos 2 filhos, o Francisco e o Joaquim de 7 anos e o Francisco de 2 anos. E eu sou professor de educação física, personal trainer. E aí eu vou deixar um pouquinho para a Ana falar também. Eu sou engenheira civil, trabalho na Vale. E depois de todo esse nosso processo, né, junto com vocês, garradinho com vocês, eu estou coordenadora, já estou no 3º ano coordenadora do grupo fundador das mães aqui na Que é Mata da importante, Praia. né? Porque é de lá que brilha o carisma. E aí, para a gente poder entrar no processo, né, para poder entender por que a gente escolheu vocês, vocês podem partilhar com a gente um pouquinho da história? Claro. Sim. É um prazer poder ajudar e também falar. A gente fala que a gente era um casal católico do BGE, né? Que a gente casou, viemos de famílias muito católicas até, mas que a gente não atuava, né? Principalmente depois que a gente casou, a gente ia na missa uma vez a cada 2 meses, assim. A gente tinha a espiritualidade, tinha a nossa fé. E aí, por causa disso também, né? E por causa das nossas diferenças, principalmente familiares, os problemas foram chegando e causando muitos conflitos no nosso casamento. E aí, Luiz, como que a gente se conheceu, Luiz? Foi num momento meio triste, assim, da minha vida, né? Um momento bem complicado. Eu estava realmente bem atormentado, assim, bem mexido, porque a gente, com essas diferenças, né, que a Ana citou, a Ana acabou tomando uma decisão de sair de casa e interromper o casamento. Isso mexeu muito comigo, né? Eu venho de uma família com pais casados há mais de 50 anos e casei justamente acreditando nisso, num casamento indissolúvel, e me vi nessa situação. E aí, desesperado, acabei procurando a igreja como um apoio, conversei com o padre e cheguei através de uma amiga em comum, cheguei a você, né? E daí para lá foi só alegria, assim. Não, imagina a minha cara, ver esse homem bonito chegando, alto, né? Não, já é surpreendente ser o homem, né? Porque normalmente nas histórias o homem sai de casa e a mulher que fica lá procurando ajuda ou tentando resgatar aquele casamento e tal. Então eu acho a história deles tão fofa por causa disso. Eu acho que é cativante, assim. E eu fiquei muito impactada, porque eu realmente acho o Luiz muito bonito, né? E quando ele chegou, eu senti um impacto muito grande. Aí, quando você colocou a situação, né? Deus deu uma ordem para você. Qual foi a ordem que Deus deu? Ele pediu para que eu lutasse pelo meu casamento, seria uma guerra, uma batalha espiritual muito grande, mas que eu não desanimasse e que eu rezasse o texto diariamente.
em frente ao Santíssimo. E foi legal, né, Luiz? Porque você conhecia, você já tinha rezado terça alguma vez? Você lembra o que nós dois fizemos? Não sei se você sabe, Ana. Foi uma história bem legal, assim. Eu já tinha tido contato com o terço, porque minha mãe, muito católica, sempre rezava o terço, mas eu nunca tinha parado para rezar o terço com ela. E, então, eu tinha pouco domínio sobre o terço. Você me deu um terço de presente, me apresentou um aplicativo e falou, olha, segue isso aqui que você vai conseguir. E foi assim, eu ganhei um terço seu. Que depois... E qual é o aplicativo para quem... É o Pocket Terço. Isso. Que tem todos os terços do movimento, inclusive. Nós baixamos lá na hora, eu e ele. Só uma coisa que eu queria perguntar. Já tinha os meninos? Já tinha o Joaquim. Tinha só o Joaquim. O Joaquim estava de 2 para 3 anos. E aí, enfim, tarefa dada. E aí eu fui atrás dessa missão de concluir e rezar o texto todos os dias, com a ajuda do Pocket Terço no começo, mas aí à medida que você vai ganhando a intimidade, foi ficando mais fácil. E aí eu fui seguir em frente. E foram, assim, basicamente 5 meses e meio de oração diária, onde eu descobri muita coisa. Foi uma descoberta de mim mesmo, foi uma descoberta, uma crescente intimidade com Deus. Para mim foi uma bênção, assim, porque me transformou muita coisa. Né, me aproximou muito daquilo que eu nunca tinha sentido. E aí, né, Luiz, a gente fala isso muito aqui, Ana, porque Deus chama como se fosse para restaurar o casamento, que é um fato. Mas, em primeiro lugar, ele queria restaurar quem? Eu mesmo. Você. Muito engraçado. Eu preciso até falar sobre isso, porque às vezes a gente dá as palestras nos ACCs, enfim, e eu não consigo falar sobre isso porque o tempo é muito limitado. Aqui você tem todo o tempo. Mas, assim, eu fazia as minhas orações diárias, eu tinha a minha espiritualidade, né? E sempre eu pedia a Deus que me melhorasse como ser humano. Isso hoje é para mim uma coisa muito clara, muito clara. Eu pedia todos os dias a Ele, era a primeira coisa que eu pedia. Eu agradecia sempre e pedia que Ele me melhorasse como ser humano. E durante esse processo, esse sofrimento todo, né? Esse deserto aí que eu passei também, eu não entendia muito bem isso. E agora eu vejo isso com muita clareza, assim, né? O quanto que eu melhorei como ser humano, o quanto eu criei empatia, o quanto eu criei sintonia com os outros sentimentos, o quanto eu entendi o quanto eu precisava melhorar em determinados aspectos. Então, na verdade, ele estava só atendendo o meu pedido de me melhorar como ser humano. E às vezes a gente não entende o sofrimento, né? A gente se depara às vezes com um sofrimento e você não consegue compreender que Deus está no controle de tudo e que aquele sofrimento ele faz parte do processo de melhoria mesmo. E hoje eu vejo isso assim com muita clareza. Eu acho que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, muito provavelmente eu não teria chegado onde eu cheguei. Então foi uma descoberta como ser humano, de fato. Ô Luiz, e uma coisa assim que foi marcante para mim foi porque eu perguntei assim, a Ana vem falar comigo? Porque eu não conhecia a Ana, né? E a Ana veio, você conversou e a Ana veio. Como é que foi, Ana, chegar, ser chamada por uma pessoa estranha, né? Para conversar com você? E como é que estava o seu coração naquele momento? Então, eu falo, né? Meu coração estava duro, fechado, uma pedra. Ela deve ter falado, ai meu Deus, que é isso foi agora? Chata. Não, eu falo que eu tinha tanta certeza, eu falo como Deus desconstrói isso, né, na gente. Eu tinha certeza que eu não gostava mais de Luiz. Você vai lá conversar? Eu vou conversar com quem que for, até com o Papa, já tá certa, assim, né, da minha decisão, né, amor? E eu fui só para mostrar, assim, né? Para mostrar para ele, olha, não tem problema nenhum de eu ir conversar com qualquer pessoa, a decisão já está tomada, né? E aí a gente se conheceu, né? Desabafei um monte com você e aí foi bom conversar com você naquele momento. E foi muito bom, porque eu voltei para o Luiz e falei, Luiz, a alma dela é pura, porque eu fiquei encantada no primeiro contato com a Ana, ela decidida, ela estava errada na escolha, mas assim, de uma clareza muito grande. Então, isso me encantou. E eu voltei e falei, Luiz, merece. Porque até então, o senhor tinha dito que com 10 meses você voltaria, né? Mas eu não tinha tanta certeza assim, nem você, né, Luiz? Mas esse processo dele de autoconhecimento, eu acho que deve ter sido o mais importante de toda essa história, porque
se não tivesse acontecido isso, desencadearia outras crises, tantas quantas fossem até isso acontecer. Então, acho que nesse fundo do poço lá que ele chegou, a pessoa começa a ver qual é a parte dele responsável por aquilo ter acontecido. Tem uma coisa engraçada nessa história também. Não, antes de você falar, deixa eu só falar uma coisa. Não, desculpa, não. Mas eu acho que esse processo foi importante para a Ana também. O fundo do poço, hoje eu vejo que a Ana é uma das mulheres mais apaixonadas, viu, Luiz? Você é um cara felizado, que essa mulher te ama. Assim, na hora que ela fala, pela forma como ela é verdadeira com as coisas, eu olho e vejo assim, que no fundo do poço ela descobriu o amor. E isso é muito bonito. É você olhar no olhar da Ana e falar, gente, Deus pode tudo. Mudou o coração dessa mulher dura e ainda me deu uma mulher apaixonada. Pode falar agora que eu não ia esquecer de falar isso. Então, foi muito engraçado esse processo todo, porque no começo eu rezava e todas as semanas a gente se encontrava, né? E era assim, começava a semana eu rezando forte. Um dia chegando no final da semana que não tinha nenhum sinal de lá para cá, eu chegava para o próximo encontro arrasado, assim. E aí, como é que é? Eu falei, nada. E aí, nada. Mas eu sempre saía das nossas reuniões, você e a Joana, eu sempre saía muito fortalecido e disposto a manter firme. E aí rezava o terço diariamente. A intenção sempre era a mesma. Sempre era fazer despertar na Ana, despertar no coração da Ana o amor verdadeiro, o amor puro. E, lógico, restabelecer a nossa família, que para mim era a coisa mais importante. Mas, nessas indas e vindas, sempre para encontrar com você e com a Joana, e que a intimidade foi crescendo, sim, houveram muitas madrugadas em que, rezando o terço, eu me pegava falando com Maria. Era uma coisa assim, é uma experiência minha, né? Uma coisa que eu tenho no meu coraçãozinho aqui. Mas é importante compartilhar aqui. E muitas das vezes eu me levantava de madrugada rezando o terço e a gente ficou em apartamentos separados. Eu me levantava, impunha as mãos na direção do apartamento onde ela estava e rezava, e continuava rezando o terço, pedindo para que Maria tocasse no coração dela, principalmente uma parte específica da oração da Ave Maria. Eu pedi que a Maria tocasse no coração dela. E aí, à medida que isso foi acontecendo, assim, o sofrimento foi dando lugar a uma paz, uma tranquilidade tão grande, porque eu ia me conhecendo melhor, eu fazia reflexões sobre as nossas dificuldades, sobre as minhas posturas, sobre o que incomodava no relacionamento, mas principalmente eu ia tendo uma intimidade tão grande com Deus que isso foi me trazendo paz, sabe? Eu fui tendo cada vez mais a certeza. Nesse caminhar todo, diversas pessoas falaram assim, mas já deu 4 meses, mas já deu 5 meses, vai esperar mais quanto tempo? E eu sempre tinha certeza no meu coração que eu vou esperar o tempo que fosse necessário, porque eu tinha certeza, cada vez mais eu tinha certeza. Quanto mais eu rezava, dia após dia passava, eu tinha mais a certeza ainda de que eu ia conseguir ter minha família de volta. E aí essa paz foi que me deixou muito leve, me sustentou, e por mais que as pessoas futucassem e não, chega, tá na hora de seguir em frente e tal, não sei o que, eu falei, não, você vai ver, no final vai dar tudo certo, e no final deu tudo certo, graças a Deus. Veio o Francisco e a família está aí, os problemas persistem em alguns pontos, e é isso mesmo, esses desacordos, isso faz parte, mas hoje a gente a gente manobra muito mais os problemas com muito mais sabedoria e conhecimento um sobre o outro, que é uma coisa fantástica, assim. De Deus. E, Ana, e para você, como é que foi esse período, né? Não, isso que eu ia perguntar, porque eu acho que o amor, ele constrange a gente, sabe? Quando você percebe que aquela pessoa tem um amor por você e está lutando por você, eu acho que isso constrange no bom sentido, né? Constrange, assim, te amolece, te coloca em outra, com uma outra visão daquilo ali. Eu acho que, nossa, eu fico escutando falar, assim, eu acho muito bonito, assim, como que Deus trabalha no coração das pessoas, porque podia ser novo, podia falar, quer saber? Vou recomeçar a minha vida. Larga pra lá e tal. Mas isso é a sorte, né, de Deus, né, que acho que fomos escolhidos, né, e eu acho que é por isso que, entendendo hoje o nosso papel, né, como casal,
frente a uma sociedade hoje que está sendo tão atacada como família, a gente tem essa obrigação. Eu me sinto obrigada a compartilhar a nossa história e esse processo, né, de transformação que a gente vem sofrendo, né? Assim, vem sendo transformado ao longo do tempo, né? Porque, igual o Luiz falou, né? De vez em quando eu olho para ele e falo, cadê o meu marido que rezou o meu terço todo dia para mim? Entendeu? Sumiu, não está aqui, né? É assim mesmo que acontece. Mas aí a gente entendendo, a gente permanece ali, né? Agora está na minha hora de sustentar a minha família, né? Nesse momento de dificuldade, nesse momento de fraqueza que vem. E aí eu acho que essa foi a principal transformação, né? De saber que eu também tenho esse poder, né? De mudar a situação ali da minha família. E o meu deserto, eu acho que respondendo, né, a Ana, eu passei o meu deserto assim, né? No início eu tinha certeza, mas depois a gente vai sentindo falta, né, de alguma coisa, porque vai fazendo. Eu estava empenhada. O texto tem poder, né, Luísa? Você vai sentindo aquele vazio, né? Eu estava empenhada em terminar meu mestrado, mergulhei, né, no trabalho, enfim. Não tinha nada de errado, né, assim, acontecendo. E eu fui sentindo aquele vazio vindo. E eu, meu Deus, cadê a certeza que eu tinha? Né? E aí eu recorri a Deus também. Onde é que está aquela certeza que estava dentro do meu coração, né? E aí a gente vai vendo que a pessoa continua lá, né, conversando, às vezes dava uma ignorada, às vezes vinha tentar conversar um pouco mais, mas a gente vai vendo que a pessoa está ali do seu lado, perseverando. E o retorno foi por causa até de Joaquim, né, foi chegando o aniversário dele em novembro, a gente começou a conversar. O que a gente vai fazer para o aniversário dele? E a gente foi se reaproximando devagar, eu vendo que o Luiz estava mais calmo. Lembra a gente torcendo o período de namoro? Eu lembro. E aí a gente voltou a namorar, foi assim, uma delícia. Igualzinho, gente, como que o amor não acaba, não, né? E da mesma a gente forma, acha que o amor acaba, mas o amor não acaba. E da mesma forma que foi bonita a atitude dele, eu acho que a atitude dela, de não ter o compromisso com o erro, de voltar atrás, de perceber o que Deus estava preparando, que obviamente foi através da humildade do Luiz, de se colocar, de falar. Você também teve o seu momento de humildade de falar, não, eu vou voltar atrás, eu não estou certa, né? Não, foi maravilhoso, porque a gente se apaixonou tanto de novo, sabe? Era igual a gente tivesse começado a namorar. Uhum. Era impressionante, assim. E aí eu fiquei, gente, como que o amor não acaba mesmo? Né? Assim, a gente acha que o amor acaba, mas é aquele monte de problema, porque a gente está olhando só o copo vazio, só o deserto, a aridez mesmo, né? A gente tem que aprender Esquece de cultivar, a olhar a parte boa, que sempre está ali, né? E aí foi essa transformação que foi acontecendo e não tem como eu não olhar apaixonado hoje para o meu marido, porque foi um marido que intercedeu demais, né? E aí quando a gente começa a ir por algum caminho que eu vejo, eu falo, não é por aí não, né? Então, assim, vamos resgatar aqui de novo aquele nosso olhar apaixonado, porque, gente, as tentações vêm o tempo inteiro, né? A vida é isso. E é interessante porque muitas vezes, né, e eu posso falar isso de cadeira com vocês, porque às vezes você acha, a fulana quer separar porque tem outro, mas não era nada disso e não teve nada disso, né? E o que eu acho bonito, que como que o amor ficou lá dentro, porque você é uma menina linda, que você sabe que eu sou apaixonada com isso, e, no entanto, você não queria ninguém. Você sabia o que você não queria. É isso aí. Ela achava que sabia, né? Sim, naquele Até momento. O Espírito Santo. Mas eu acho que é importante, porque a crise foi importante, Sim. porque o Luiz não foi o mesmo mais. Sim. E eu acho que aí, né, Luiz, é importante, se você puder compartilhar, foi para o psicólogo. Eu acho que isso é importante, porque, por exemplo, eu estou casada há 49 anos, mas eu não estou casado com meu marido. E ele não está casado com a mesma esposa. Eu casei, eu tinha 18 anos, eu era uma menina, depois eu virei uma profissional, e agora eu já sou uma mãe que ora. Quer dizer, a cada momento a gente tem que se adaptando e acertando. Mas, além do espiritual, você teve outro apoio também, né? Tive. Eu tive alguns apoios, né? Que eu acho que foram muito importantes. Assim, eu tive pessoas do meu lado, amigos, pessoas que realmente me acompanharam durante esse processo todo, que foi muito importante para mim, porque eu sentia uma energia muito boa de pessoas rezando por mim, pessoas que são católicas, pessoas que são praticantes mesmo, né? Enfim, além disso, eu tive o Joaquim, que foi um apoio sensacional. Até foi o meu
foi uma das molas propulsoras, porque eu precisava estar bem para estar nos dias com ele, porque a gente acabou compartilhando um pouco os dias, então eu tinha que estar muito bem para poder estar com meu filho, e isso foi me fortalecendo. Mas, assim, ele trazia mensagens, e eu acredito muito nisso. O Joaquim trouxe muitas mensagens, muitas. E isso cada vez me mostrava que aquele era o caminho. E aí, sim, tive apoio também de alguns profissionais. Eu procurei psicólogos para poder conversar. Eu já falei isso em muitos encontros, em muitas palestras. Por questões de características e formações diferentes. Assim, a Ana sempre muito individualista, a Ana sempre muito com decisões bem fortes e tomadas, um pouco egocêntrica em algumas coisas, e eu extremamente cara extremamente cooperativo, família, querendo estar junto, enfim, e eram exatamente perfis assim bem controversos para você colocar numa casa para morar junto depois do casamento. E engraçado que isso foram coisas assim, foram características latentes dela que eu só consegui perceber depois que a gente começou a morar junto. E isso foi me tornando cada vez mais inseguro. Eu fui me tornando um cara inseguro na medida em que eu via uma Ana extremamente individualista, uma Ana que precisava de pouco carinho, precisava de pouca atenção. E cada vez que eu percebia que a mulher precisava de menos atenção e carinho, eu ficava cada vez mais inseguro. Porque eu falava, sou uma mulher diferente, uma mulher que não precisa de carinho, não precisa de atenção, ela precisa de quê? E aí eu fui ficando inseguro, muito inseguro, a ponto de começar a desconfiar dela, de começar a desconfiar do relacionamento, dos sentimentos, questionar os sentimentos dela. E isso virou uma bola de neve. Né? E virou realmente uma doença, assim, uma coisa incompatível que foi cada vez mais angustiando, principalmente a ela, foi sufocando, né? Porque o medo de perder e a falta de entendimento sobre a capacidade dela de amar me fazia querer cada vez controlar mais a situação. E era muito pior. Né? Controlar a situação era tudo que eu não precisava naquele momento. Eu precisava entender que a forma de amar era diferente, mas eu não entendia também. Né? Mas aí eu também, né, percebendo... Eram coisas bobas que a gente não vê, né? Por exemplo, faz uma comprinha aqui e esconde no carro para esconder do marido, sabe? Uma coisinha assim. Eram uns gatilhos, umas coisas bobas que muitas mulheres fazem. Legal, Ana. E que a gente não percebe onde a gente erra, sabe? E que isso, para ser e eram coisas que a gente está melhorando agora, inclusive, né? Contas correntes separadas, cada um com sua conta separada, e que a gente está amadurecendo e está chegando ao fato de a conta é o casal é único, por que o dinheiro vai ser separado, entendeu? Então, são coisas que a gente dispara um gatilho que a gente não percebe, mas que isso repercute dentro do casamento. E vai se acumulando. E vai se acumular. É uma coisinha aqui, escondida aqui, aí depois já acha que, sabe? Aí meu dinheiro é meu, o seu é seu. O seu é seu, e cada vez mais a arrogância da independência financeira que a mulher hoje tem mesmo e que quer falar que não depende de homem mesmo, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é bem transformador e tá nessa caminhada que vai desconstruindo isso da nossa cabeça também, sabe? Tem uma frase pronta, inclusive, que eu falava muito, inclusive, que é assim, quem mente no pouquinho, mente no muitão, sabe? E o que é uma verdade? A gente não vai percebendo, mas isso vai aumentando. Porque o hábito, a gente diz que faz o monge. Um hábito bom vira virtude, um hábito ruim vira vício. Sim. Então, e aí, sem perceber, sem se dar conta, acabava que isso reforçava um sentimento ruim em mim, de desconfiança, de insegurança. E aí eu perdi o controle. Porque reagia da pior forma. Perdi o controle, sufocava cada vez mais. A Ana também tem uma frase pronta que eu acho que é muito legal da gente falar, que assim... Enquanto eu queria tirar férias com a família, a Ana queria tirar férias da família. Mas era mesmo, ela precisava de tempo, o tempo inteiro era o me deixa. A frase da Ana para mim era sempre o me deixa, me deixa, me deixa, me deixa. Enfim, e aquilo me complicava muito, me deixava muito confuso, eu venho de uma família que todo mundo fica agarrado, enfim. Então, chegou um momento em que eu não percebi esse sufocamento, eu não entendia esse sufocamento, mas ela sentia e estava latente lá, e aí ela tomou a decisão. E o processo foi que me fez perceber que estava tudo errado, assim, que as coisas têm que serem mais soltas, mais leves, mais suaves, e que ela pode ter a forma dela de amar, isso não quer dizer que não ama, né? Então, esse processo todo serviu muito para isso, assim, para eu entender um pouco sobre as formas de amar. Isso.
me fez entender um pouco sobre confiar, sobre ter segurança de que se o outro está do seu lado é porque existe um sentimento que é o suficiente para estar junto. Claro, e muitas outras coisas, mas ainda tem muitas coisas que precisam ser ajustadas. São só 12 anos de casamento. E as necessidades individuais, né? Porque tem uns que são mais do toque, outros são mais da palavra, sim, né? E eu queria trazer também a história de vida, porque a Ana traz uma história de vida. E muitas vezes tem histórias de vida de amor e de desamor. E a gente, antes de ser rejeitada, a gente acaba rejeitando. Isso é de uma forma geral. E aí, Ana, voltou, a gente sabe que está bem, mas você, de tudo que o Luiz está levantando, você está procurando trabalhar isso? Porque só voltar não resolve, né? Ô, tia, eu acho que é o que mantém, né? Eu tenho outra frase que eu gosto muito, né? Que é junto dos bons que a gente fica melhor. Eu acho que Padre Léo... Padre Léo, acho, falava isso em algumas palestras dele. E eu acho que esse despertar, né? Eu preciso ser uma mãe mais amorosa, eu preciso ser uma esposa mais amorosa, né? Porque eu tenho muito uma rigidez mesmo da sobrevivência ali de onde eu fui criada, né? Com meu pai. Eu chamo ela de sobrevivente, você sabe disso? Com meu pai, com a minha mãe. São pessoas de coração muito puro, mas... de história de vidas difíceis. Com as particularidades das nossas famílias, assim, da família de cada um, né? Então, assim, aquilo me deixou uma menina muito rígida, né? E aí a gente tem que ir amolecendo para muitas coisas, principalmente para o amor, né? Para eu dar um amor para os meus filhos, para o meu marido e eu acho que deixar amar, né? E também, exatamente, me deixar guiar, porque tudo que eu achava era que eu estava certa, né? E isso é muito arrogante, né? E a gente tem que se deixar conduzir, principalmente o marido guiar, né? O casamento. E aí eu acho que o grupo das mães me desperta isso a cada estudo, a cada grupo, a cada formação que a gente vai lá, entendeu? Eu acho que é por isso que eu não desgarro desse grupo. E você precisou de ajuda terapêutica também, Ana? Hoje você... Vai lá, conta aí, porque as pessoas acham, e é importante as pessoas entenderem que a parte espiritual é fundamental, mas que também Deus coloca mulheres e homens na sua profissão para nos ajudar. Sim, não é isso? Sim. Então, acho que é importante. No início, antes da gente se separar, né? A gente chegou a procurar alguns psicólogos, eu acho até importante falar isso, só que sem rumo, digamos assim, né? A gente ia, conhece alguém que possa me ajudar? Eu ia sozinha, a gente tentou fazer uma terapia de casal, mas que não deu certo. E aí agora, nesse processo, né, de autoconhecimento, que eu acho que a gente tem que se conhecer a fundo, né? Eu estou passando ainda, né, por um processo, né, com a doutora Helenice, alguns atendimentos com a tia também, para a gente olhar para a nossa história de vida, né, e ver que não precisa ser tão rígido, o que aconteceu até na história dos nossos familiares, enfim, para a gente perdoar, né, para a gente conseguir perdoar e melhorar, né, como pessoa, como mãe. E eu gosto de Jesus porque não tem nenhuma passagem bíblica que ele olha para trás. Ninguém, ele perguntou assim, como é que foi, né? Ele fala, vá e não peque mais. Então, esse futuro de Deus é uma coisa assim muito bonita para a gente. E uma forma que Deus fala com a gente é na palavra. Tem algum versículo, alguma passagem bíblica frases, que vocês gostam? Tem um monte que ele já fala. São bons de frase, né? Então, eu gosto muito de uma passagem, a passagem da videira, está em João, e onde ele fala que Deus é um grande agricultor que faz as podas, e nos momentos certos que ele faz essas podas justamente para que a videira vingue e dê mais frutos. Eu gosto muito disso, eu acho que isso representa muito o que a gente passou enquanto casal, porque eu vejo cada dificuldade que eu passo na minha vida, principalmente na minha vida amorosa, como uma poda. Eu vejo sempre assim, e que o objetivo fim é sempre o fruto. Então, para mim, não existe coincidência, para mim as coisas acontecem porque Deus está regendo tudo, Ele está providenciando tudo para que realmente frutifique, né? Da maneira como Ele acha que tem que frutificar. E eu aceito muito isso, por isso que eu geralmente agradeço
pelas dificuldades e pelas barreiras que aparecem na minha vida. Sempre nas minhas orações eu falo obrigado por cada dificuldade ultrapassada e pelas que virão. Porque eu entendo que essas dificuldades é que me tornam uma pessoa diferente e melhor. Quem dera, né, se a gente, quando casa, desde o início, conseguisse fazer Deus o centro do casal, da casa, da família, né? A gente vai aprendendo isso à custa de muita dor. De muita dor. Mas você vê que quando Deus entra, muda. Muda tudo. O Luiz estava falando, e eu estava, porque eu trabalho com imaginação, porque eu sou muito visual, né? E aí, você vê uma árvore, para ela ficar grande e frondosa, ela precisa de poda. Só que no momento que a gente está sendo podado... Dói, né? Dói, chora, e o não entendimento disso é pior ainda. Porque contar aqui parece até fácil, mas nós sabemos a dor que foi, as noites, a angústia, tudo que isso traz, né? Mas e os frutos? Vale a pena? Vale frutos, muito. Na minha opinião, os frutos foram maravilhosos. Ainda mais porque eu fui a pessoa que passou pelo sofrimento mais pesado, né? Da perda, da dificuldade de encontrar com o filho, enfim, de ter inicialmente saído de casa. Então, assim, e os frutos que a gente colhe hoje. Primeiro que um dos maiores frutos é o Francisco. Então, para mim, assim, ter tido outro filho com a Ana foi sensacional. Ter resgatado o relacionamento. São muitos os frutos, assim... mas um dos mais gostosos que hoje eu gosto de degustar é exatamente isso aqui. Testemunhar. Isso é uma coisa que no começo era difícil, foi bastante difícil no começo. Lembra da canção nova que a tia pegou de susto e falei, Ana, cala a boca, não quero você. No começo, eu tô quietinha aqui também, deixa ele falar. No começo realmente é mais difícil, mas depois que você entende... e na Canção Nova foi fantástico, assim, porque eu fui pego de surpresa, foi feito o convite, eu aceitei de imediato, mas assim... Já indo pro palco. Você nunca sabe, tem 10 mil pessoas lá embaixo, sei lá se tinha mais que isso, mas enfim, aí eu comecei a falar e na hora que você desce do palco, você vê as pessoas se aproximando de você, assim, meu Deus, como foi bom ter ouvido você falar. E aí você se dá conta de que basta um testemunho para você talvez mudar a vida de outra pessoa que está passando por uma dificuldade parecida. Pelo menos dá esperança. Cara, eu acho que isso assim é fantástico. Eu vou te falar uma coisa. Né? Ele tem a metodologia agora. E é tão fantástico isso que a gente conversa muito sobre isso, eu e a Ana, e eu falo, e todos os dias eu levo uma novidade para a Ana. Lógico, não todos os dias, mas assim, sempre que acontece, eu sempre tenho levado para ela o quanto... nas minhas orações, inclusive, eu também peço isso para que eu seja ferramenta, que eu seja um instrumento mesmo de transformação na vida das pessoas que mais precisam, através do meu exemplo, através das palavras, do testemunho, enfim, ajudar de alguma forma, da forma como ele achar que deve. Sempre que algum casal ou algum amigo me procure e fala, estou me separando, estou com essa dificuldade no relacionamento, estou com dificuldade com minha mãe, enfim, eu sempre tenho uma palavra para passar e depois a pessoa do nada me chega, me dá um abraço chorando e agradece, enfim. E aí todas as vezes eu compartilho isso com ela. Então eu acho que o maior fruto de todos, lógico, o Francisco é fantástico, o meu casamento com a Ana, tudo é muito importante. Mas eu acho que o maior fruto foi esse, assim, que ele deixou na minha mão e na mão da Ana, de estar podendo estar passando esse testemunho e estar impactando a vida de quem precisa. Eu acho que esse é o papel do cristão. Eu acho que um principal fruto ao longo dessa caminhada, né, que é ao longo desse processo de conversão, principalmente o meu, né, que eu acho que ele estava mais engajado desde o início, vamos falar assim, é saber o caminho para voltar para o Pai, digamos assim, entendeu? Eu acho que a cada dia vem uma dificuldade, a gente vai se afastando, o que a gente está fazendo de errado? Na mesma hora, entendeu? E aí foi algum momento que a gente falhou no rezar o terço, ou foi na oração, ou foi, sabe? Aí a gente olha, sempre passa por algum acometimento espiritual. E aí a gente vê que quanto mais a gente vai subindo o degrau, mais provação vai vindo. Com certeza. Né? Isso é fato também, né? E aí eu falo, a gente vai dar uma palestra no ACC, vamos intensificar a oração aqui, porque vai vir um ataque, entendeu? E a gente vai perdendo a imaturidade, a gente vai ficando mais veaco, vamos falar assim, né? A gente vai amadurecendo nesse quesito também. E entendendo, né, Ana? E nós falamos disso num podcast, isso é uma luta espiritual. E muitas pessoas vão para essa luta preocupada com coisas que não têm nada a ver, né? E não percebem que a luta, ela se dá aqui em cima.
Não é isso? E aí você vai aproveitando o buraco da história de vida do outro para poder entrar. Vai aproveitando o buraco da sua história de insegurança e vai entrando lá. Mas aí, Ana, acontece uma coisa. Você volta para o Luiz e começa uma vida, como o Luiz falou, de testemunho. E isso responde para mim uma coisa da Bíblia, porque eu falava assim, Jesus encontrava com muitas pessoas. Por que algumas eram curadas? Aí é porque aí entra o meu versículo, né? Que eu falo, você quer falar o da poda? Tudo bem, o meu é o da mão mirrada. Do cara que está com a mão... Do cara que tem a mão mirrada, ele tem as duas paralisada. Mãos paralisada. E aí Jesus pergunta para ele, o que eu posso te ajudar, né? Aí ele poderia ter oferecido a mão boa. E aí ele não seria curado, né? E aí ele oferece com humildade, a minha mão aqui é paralisada. Cura minha mão, Senhor, né? E aí vai desse processo de autoconhecimento, eu acho isso, que é o que a gente tem que olhar para dentro da gente. O que eu estou me ferindo meu filho, ferindo a minha família, em que eu posso melhorar? Nossas me mostra misérias. Qual é a minha miséria, Senhor, que eu preciso ser curada, entendeu? Qual é a mão que está ruim, né? O que está arruinando o meu casamento agora nesse momento? O que está arruinando a minha vida nesse momento, né? E aí eu acho que é esse o sentido, né, Tia? Mas a gente vê, né, o processo. Deus nos chama primeiro para a gente. Depois restaura a família e restaura uma comunidade. Porque quantas palestras vocês já deram no encontro de casais? A pregação da Canção Nova, todo mundo que me encontra pergunta para ele, cadê aquele marido que rezou o terço? Não é Outro isso? dia, numa festa de aniversário de uma aluna dele, veio uma moça me abraçar porque ela lembrou da gente. Da palestra da Canção Nova. Eu falei, é Espírito Santo bom. Mas aí tem uma coisa que hoje você não deixa ele sozinho. Você chega no grupo, começa a frequentar o grupo e naquele momento estava um momento de troca. E eu e a Aline, em oração, vem a Ana para substituir. Nós olhamos uma para a cara da outra. Não, e a gente, assim, gente, o que é isso? A menina chegou agora aqui. Não pagou pedágio ainda, isso, né? gente? Sabe nem o que veio fazer aqui ainda. Não conhece Ângela. Não sabe o tanto que vai sofrer na minha mão, né, Ana? E o que acontece? A gente obedece a Deus, te convida para ser coordenadora. Se você perguntar se a gente tinha certeza que ia dar certo, a gente não tinha. Mas era uma ordem. E hoje, o que o movimento faz por você, Ana? Eu acho que faz tudo, assim, né? É onde eu encontro o meu sustento mesmo de palavra, de Deus, é onde eu organizo ali como que eu posso estudar um pouco mais, aonde eu posso aprofundar um pouco mais, né? Que ali eu consigo ver o que eu estou fazendo de errado para eu ter algum desvio aqui na minha família, né? Porque eu já aprendi o caminho, né? Eu entrei sem saber abrir a Bíblia direito, né? Assim. E aí eu vou me construindo ali o tempo inteiro. Ela já reza. Você acredita isso? O Espírito Santo, ela já faz. Eu falo com ela assim, vai ser você ou vai ser eu? Sou eu. Falei, vai firme. Eu vou dar o testemunho dos bastidores, assim, sem querer te cortar. É isso aí que a gente quer ver. A gente veio fazer até isso fofoca, aqui. Chama até fofoca. É isso que a gente veio fazer aqui. Olha, o testemunho dos bastidores é muito engraçado, porque assim, a Ana, eu não via, né, nos 10 para 11 anos de casado, eu não via uma Ana tão disciplinada com relação a alguma coisa, a não ser para atividade física. E para alimentação, a Ana é essa. Aliás, a Ana é uma pessoa disciplinada, mas não para leitura, não para o estudo da palavra. Eu não via isso. A Ana, ela está de uma disciplina com relação ao estudo, não só os estudos pertinentes ao grupo das mães que oram, mas com relação aos estudos da espiritualidade, assim. São livros e livros que chegam semanalmente lá em casa, não sei como que ela vai dar conta disso tudo, mas assim, e a gente entra em quaresma, a gente hoje reza o texto juntos, ela faz os estudos das homilias diárias com o registro no diário, enfim. Então, essa disciplina pela busca, cada vez que ela encontra um tema sobre o cristianismo que ela desconhece,
parece o menino que está descobrindo a bala. Ela não sossega, é muito apaixonante. Ela não sossega enquanto ela não descobrir o motivo e a raiz da situação. Então, assim, nos bastidores, eu inclusive brinco demais. Na última palestra eu falei sobre isso. Falei assim, eu rezei para ter minha esposa de volta e veio over demais, assim. Porque às vezes é até demais. Às vezes falta um tempo para mim, às vezes aí eu cobro. Pô, chega, para de estudar um pouquinho, vamos ficar com as crianças, vem cá, não sei o quê. Quem mandou você rezar demais? Eu falei com ele, não tem como voltar pelo mesmo caminho, né? Não volta pelo mesmo caminho. Mas para voltar... Ela tá até cantando, gente. Enfim, isso acabou me movendo um pouco também. Tá estudando, Luiz? Assim, na medida do possível, tudo que ela me passa, ou às vezes é um filme que a gente vê juntos e a gente dialoga, ou às vezes é uma questão que ela traz direto lá do grupo das mães que oram, que eu acabo dando as minhas opiniões e a gente conversa e aprofunda um pouco. Eu gostaria de estar fazendo muito mais isso, mas às vezes por causa da minha carga de horário de trabalho, e também confesso, assim, às vezes até pela minha acomodação, eu deixo de fazer. Mas o tanto que isso tem provocado mudanças dentro de casa são as músicas que são colocadas, que às vezes os meninos ouvem. Então, isso tudo foram coisas que dos bastidores, né, que não está lá no grupo com vocês, mas que faz um bem para a gente. E às vezes eu fico na ranhetice do, eu quero um tempo também, chega, tá bom, mas no fundo eu compreendo o quanto que isso é importante, o quanto que isso está sendo bom para ela, o quanto isso tem acalmado a Ana. Às vezes a Ana chegava de noite... Outro bastidor. Às vezes a Ana chegava em casa à noite, se eu tivesse sentado na sala com o Joaquim lá naquela época, às vezes ela passava direto, ia lá, tomava banho, trocava de roupa, fazia comida, depois ela falava um oi pra gente. E isso mudou muito, assim. Legal, um outro olhar. Olha que bonito. Isso faz muita diferença, assim. Pra gente, principalmente pra mim, que quero muita atenção, faz muita diferença alguém chegar e falar uma boa noite, vir, dar um beijo, dar um abraço. Enfim, isso tudo amoleceu muito e, de fato... faz muito bem a ela, eu acho. E aí, né, Luiz? A gente estava conversando sobre isso. Aquilo que a gente não recebeu, nós estamos transformando, deixando Deus transformar para que os nossos filhos sejam uma geração melhor. É isso mesmo. E como o carisma do movimento é restaurar as famílias pelo poder da oração, quando você fala na música que é diferente dentro de casa, na oração que os filhos veem, isso não quer dizer que eles não vão ter problema, mas a possibilidade é muito menor. Sim. E se tiverem, eles vão ter arma para enfrentar, não é verdade? E aí, nós queríamos saber de vocês qual é o livro. O Luiz, eu não sei se já leu algum, mas, Ana, qual é o seu preferido? Luiz, eu não sei se leu. O mais novo, para mim, assim, o que me trouxe mais conhecimento, digamos assim, né, foi o da Eucaristia, que foi o do ano passado. Foi do ano passado, porque eu realmente desconhecia muitas coisas do que se trava. E cada capítulo eu falava, gente, que capítulo mais lindo. Que capítulo lindo. E aí, todo o conhecimento, né, tia? Eu acho que é muito bem pensado, todos os livros, né? Acho que o Luiz não leu, não. Eu filtro um pouco, né? Assim, eu dou uma lida e falo, olha isso. Aí eu levo um parágrafo para ele, olha que lindo que está escrito aqui. O que ela já levou para você, Luiz, que você acha que valeu a pena? Eu acho que as reflexões diárias que ela me manda, da Ana Clara Rocha, né, que você me manda sempre, algumas discussões que são levantadas no grupo que ela leva para casa também, sobre algum assunto que vocês tratam lá, que também são temas diários das quartas-feiras. São coisas que me agregam muito. Como eu não tenho a disciplina do estudar a palavra e os livros, enfim... e ela está sempre levando isso, eu acho assim, muito enriquecedor para mim ter contato com isso. Eu sei que não é seu, mas eu queria atribuir a você o livro que você me recomendou, que para todos os momentos de dificuldade em que eu li aquele livro umas, sei lá quantas 1000 vezes. Me lembra qual é? Foi Os Mergulhos na Mão. Os 7 mergulhos. Os 7 mergulhos do Padre Bruno. Padre Bruno. Mas para mim é seu, porque assim, você interpretou tão bem o que eu estava passando, e que você me entregou o livro em mãos e falou assim, esse é para você ler. Eu li aquele livro tantas vezes, que para mim ele é escrito por você, porque em cada um dos problemas que eu te contava, tinha uma resposta. Tinha um mergulho. Tinha um mergulho e uma resposta. Então, assim, para mim, o conhecimento que vem daí para cá é um negócio que...
faz muito sentido. Fica a dica do Luiz. Maridos, quando sua esposa chegar do grupo de mães, em vez de estar de cara feia reclamando que ela está na igreja e não está em casa, conversem sobre o que foi falado no grupo, né? Cada um dá a sua opinião, sua visão, para a família crescer junto. Fica a dica. Às vezes eu pego ele e falo, amor, vou dar a formação essa semana. Ouve aqui o que eu escrevi, eu já fiz isso várias vezes também. Antes de eu dar a formação, eu dou a formação para ele em casa. Ele, pô, legal e tal, ele dá umas dicas e tal. Não que às vezes, quando ela passa das 10 da noite, 10 e meia da noite, eu não fico meio bravo lá esperando, mas assim, mas acontece aí, de eu estar mais feliz esperando ela do que estar aborrecido. Mas aí, né, Luiz, entra o equilíbrio de tudo. A gente precisa pensar nisso, porque tudo que é demais acaba fazendo mal também. E você entender ela mais e ela te entender mais também faz parte do processo. E mostrando aqui nesse podcast hoje que Deus pode tudo, não é verdade? Pode. Porque Ele pode restaurar um casamento, mas Ele pede de nós uma resposta, porque o processo de conversão, ele não começa e termina, ele é ao longo. Vocês têm muito caminho pela frente? Muito caminho. Eu acho que é infindável, né? E o que eu falo, né, tia? Eu acho que a gente precisa levar mais mães jovens para os grupos, né? Ai, fala isso, olha, pra gente chamar mãe nova, vem pra cá. Né? Não, quanto mais cedo a gente acordar de verdade, eu acho que, quem sabe, né, menos problemas a gente vai ter lá na frente. Não que os problemas não vão vir, né? Meus filhos estão com 7 e 2 anos, né? Eu não quero esperar o caldo entornar, né? Lá com 15 anos, né? Que deve ser uma fase super difícil, né? Então, assim, a gente tem que dar uma rejuvenescida, né? Hoje tem umas mães mais maduras, né? Que são lindas, maravilhosas, mas a gente tem que tentar resgatar as mães mais novas. E que precisam desse novo ardor. Porque hoje o coração de vocês, ao testemunhar aqui, lembra dos discípulos, né? Quando estavam indo para Emaús, o coração estava triste, né? E quando voltam com o coração alegre. Isso aí, o grupo de mães, né? Com 12 anos, levantar uma leva aí agora de mães New Generation, que eu falo, né? Que eu sou a mãe New Generation, que já chegou como coordenadora lá, né, e aprendendo muito com vocês, né, fundamental. E mostrando também que não é tempo de casa que leva à escolha, né? Que Deus, muito mais do que para o grupo, tinha um propósito para a vida de vocês. Pensa, Luiz, começou a mandar em nós, parou de mandar em você, é uma coisa boa. Mas eu tinha escolhido os discípulos de Emaús, né? Mas eu vou rezar a sua palavra, tá? Que a gente possa mesmo, João 15, para você que está aí, pega a sua Bíblia, é João 15. E Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir mesmo por todas as pessoas que não dão fruto. Olha, Senhor, nós estamos aqui num bate-papo onde nós vimos que existem frutos, mas a árvore estava seca. Por isso, Senhor, todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, que o Senhor dê a graça, porque poda é graça, que o Senhor possa dar a graça de fazer a poda. Mas também, Senhor, existem aqueles que estão ligados no Senhor. Como nós hoje podemos dizer, Senhor, obrigada, porque nós estamos ligados. Mas acontece que a gente ainda dá pouco fruto. Por isso, eu quero rezar por nós que estamos aqui. Pedir ao Senhor mesmo que autorizar, não é nem pedir, autorizar. Senhor, eu te autorizo a podar, porque eu quero dar ainda mais frutos. Quero dizer mesmo, Senhor, que eu quero estar limpa. Sabe por quê? Porque quando eu estou sendo limpa, eu me achego. Porque quando eu estou muito suja, eu sou prepotente. Por isso, Senhor, vai me podando tudo aquilo que tem direito.
Mas, acima de tudo, eu quero pedir ao Senhor a graça de permanecer em Ti, dando fruto ou pouco fruto. A única coisa, Senhor, não me corte da Tua videira completamente, e que eu nunca seja lançado fora como um ramo seco, mas que o Senhor possa trazer de volta todo aquele ramo que está amputado. É isso que o Senhor mostrava, um ramo amputado, e que o Senhor traz de novo, e ao colocar na árvore como um ramo amputado, que é feito toda a liga de cada vaso, de cada tendão, volta a dar fruto. E é isso que eu quero ser. E é isso que eu desejo para quem está aqui conosco e também para quem está de casa. Amém. 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 E olha que bonito. Se permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres, e vos será feito. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Obrigada por serem discípulos. Está aqui uma lembrancinha para o casal. Ó, eu vou dar para o Luiz, porque ele não leu nenhum. Tá ótimo. Tá bom? E quando eu voltar, eu já vou dizer o que eu achei do livro. Isso. E essa é a história da vida de Luiz e Ana, provando que... Todo mundo junto? Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Beijo no coração e até o próximo.